tá? Por sua participação aí de ter vindo, né, falar aí para os estudantes, falar um pouco da sua experiência, né, e de como, quais são os passos, né, para um implementador implementar melhoria de processo aí nas empresas, né, dizer quais, dar as dicas, né, quais são os desafios, né, e dizer, mostrar aí também como é que a gente utiliza o modelo para estar fazendo esse mapeamento, né, e para eles conseguirem também fazer isso agora no segundo resultado de aprendizagem, tá? Então, fiquei super à vontade. Pessoal, à medida que vocês, que ela for falando e vocês quiserem, né, tirar alguma dúvida, né, aproveitem, né, a Ivânia que está aí com a gente hoje, beleza? Então, boa noite oficialmente, pessoal. Eu queria agradecer muito o convite da Prof. Regina, eu sou fã aí do trabalho de vocês, e mais fã ainda do curso. Se hoje eu fosse escolher um curso, se eu tivesse a ideia de vocês, com certeza escolhia esse curso que vocês estão fazendo, que é Engenharia de Software, que é um curso que não existia na minha época, tá? Embora eu não seja tão velha, né? Hoje vocês vão descobrir, mas não existia engenharia de software. Não existia engenheiro de software. Eu falo que quando eu nasci, meus pais não falaram. Olha ali a carinha dela de engenheiro de software, né, prof? Então, eu organizei um material baseado no que a professora Regina me pediu, focado mais nas minhas experiências práticas e não em modelos, diretrizes de qualidade, que eu acho que o que eu mais gosto mesmo no meu trabalho. E aí eu organizei em formato de desafios, né? Então, me apresentar um pouquinho. Eu me formei em 2008, há muitos anos atrás já. Sou mestre em engenharia de produção e sistemas, então eu aplico melhoria de processo eu acredito, desde a minha graduação, porque meu trabalho de graduação foi o MPS era super novinho na época, então eu comecei a trabalhar com o MPS em 2006, 2007, e eu comecei já implantando o MPS na empresa onde eu trabalhava. Então eu fiz meu TCC em MPS-BR nível G, para a empresa de desenvolvimento, a primeira versão, e eu já comecei a comer ali o MPS, já fiquei viciada naquilo por causa do propósito também, que é um propósito de melhoria de qualidade sem fim lucrativo para pequenas e médias empresas brasileiras. Então, todo aquele cunho veio na minha graduação. Então, meu TCC eu fiz focado já no MPS. Então, se vocês olharem aqui, eu sou formada em bacharel em sistemas pelo Unimater, Mater Dei na época, que é aqui da minha cidade de Pato Branco, e nessa época eu já implantei o MPS, já fiz uma análise de diagnóstico regional que estava se falando do modelo MPS aqui na nossa região, e falando de uma forma muito romantizada, né, da certificação, que é uma coisa que eu brinco que todo o meu trabalho eu venho tirando isso, que olha, não é fácil, toda certificação não é fácil, não é romântica, e tem que ter muito esforço e força de vontade para se implementar dentro de uma empresa. Então, a partir daí, na minha graduação, eu fui fazer especialização em engenharia de software e foquei mais em gestão de projetos, mas também com diretrizes em qualidade, CMMI, MPS, fazendo uma comparação ali entre os modelos, e o meu artigo de especialização foi nessa mesma linha. A partir eu já comecei a trabalhar em artigos, comecei a trabalhar nessa fase e já comecei a empreender também. Foi o meu primeiro, eu tive a minha primeira empresa aqui na minha região em qualidade de processos e excelência. Não se falava muito nisso, então eu comecei a empreender em 2011, onde eu comecei a ganhar vida só implantando modelos de qualidade e trabalhando excelência dentro das empresas. Ali daí eu engrenei ali no mestrado e comecei já a dar aula em ambiente universitário com 21, 22 anos. Sempre na linha de engenharia de software, focando em qualidade. Então, eu fiz meu mestrado em engenharia de produção e sistemas, onde eu criei diferentes frameworks, práticas, boas práticas e formas de facilitar o nível G para pequenas empresas mesmo, empresas que tinham 3 desenvolvedores, empresas que tinham o desenvolvedor e o suporte na mesma pessoa, startups. Então, como implantar aí o nível G do MPS. E eu tive a felicidade do Sebrae nessa época entrar também, eu me credenciei no Sebrae e entrar com um subsídio, veio, eu não lembro quantos milhões, aí acho que 1 milhão, para o Paraná implementar modelos de qualidade. Então, o Sebrae trabalhou no meu time aí, incentivando, e eu fui a primeira a ter
a me credenciar com o modelo de qualidade aí na época. Em 2012, 13, a gente já começou a mobilização, e eu acabei certificando nessa época em 2 anos, até 2018, 2016 até 2018, ali, de 10 a 12 empresas, junto com o Senai Londrina e junto com os nossos certificadores aí de Curitiba, né? Acho que a maioria das minhas certificações foi com a Quality Focus. Então, aí esse time que eu já conhecia, que eu admirava muito e trabalhava, eu comecei já a engrenar e trabalhar com eles, então foi muito prazeroso aí essa rotina, e já emendei com uma gravidez. Então as minhas últimas certificações eu fiz grávida de 37 semanas, e foi bem, eu vou falar um pouquinho sobre o processo aí de certificação, que é um processo muito caloroso, assim, e dá um pouquinho de medo, você tem que ter um perfil de bastante responsabilidade, porque fica tudo nas costas do implementador, principalmente o modelo de negócio que eu escolhi para trabalhar, que é um pouco diferente do implementador oficial, né, até para dar mais segurança para os meus clientes. Então, aí é mais ou menos a minha carreira. Eu sou viciada em estudar, então eu implanto e aí começo já a olhar, eu já estou de olho no ESG aí, da adequação, já faz 5 anos que eu trabalho com o LGPD e o ISO 27000, então eu trabalho um pouquinho com segurança da informação. Um pouquinho não, acho que mais a metade dos trabalhos que eu tive nos últimos 2 anos foi de segurança da informação. A qualidade baixou com a pandemia, porque o pessoal está investindo menos em qualidade, infelizmente, e mais em obrigatoriedades da legislação. Então, isso é uma tendência de mercado, e o ESG está vindo aí também com o próximo tendência para quem é de processo, né? Segurança e informação, 27000, agora ESG também é uma das tendências que está indo por causa da sustentabilidade, consciência aí das empresas, e também legalidade, né? A gente não pode focar em inovação, também é uma tendência. Então, eu implanto modelos de qualidade, né? Tenho muita experiência no MPS Service Softwares, principalmente em telecoms aqui na minha região, vou falar um pouquinho sobre isso. CMMI já participei, como apoio à minha cidade, a minha região é pequena, então ela tem um nível de maturidade das empresas menor, então é difícil implementar CMMI na minha região, então eu participo sempre como retaguarda Curitiba, São Paulo, de outras equipes. Mas eu sou viciada em poder implementar modelos mais ousados e mais difíceis, que na minha região eu não consigo ter maturidade para isso. Tá? Alguma dúvida sobre sobre a minha carreira e essa 360? Alguém posso seguir? Então, eu separei alguns desafios que eu acho que mais me atormentam aí. Me atormentam não, eu brinco que se não tem problema, não faz sentido eu estar lá, né? Então, eu sou como todo mundo, mas meu papel principal dentro do meu trabalho é solucionar problemas. Então, os maiores desafios numa implementação, quando me chamam, e eu sou bem radical, então eu não gosto de iludir, eu sempre chamo por uma conversa muito próxima, quando alguém me chama dizendo, Ivane, eu quero certificar, eu quero melhorar a qualidade dentro da minha empresa. Um dos pontos que eu faço é ter uma reunião inicial. Por quê? Porque eu tenho diferentes perfis aí de empresas, de contextos, e isso às vezes pode atrapalhar meu trabalho. E não tem coisa pior de uma implementação, você pensa no CMMI que tem às vezes 20 processos, eu tenho que parar no meio do caminho e parecer que eu não fiz meu trabalho. Então eu preciso sempre ter esse processo assim, bem de realidade, entender o contexto da empresa e trazer ela para o mundo, né? Às vezes ela quer um nível A do MPS e ela sequer tem um nível G, então é possível eu em 1 ano, 2, chegar no nível A, sendo o nível de maturidade que ela tem, às vezes até a cultura. Então, um dos primeiros desafios que eu tenho é o comprometimento de base. Então, eu brinco que eu tenho muitos discípulos, por ser professora universitária, a gente começa a gerar uma conscientização em relação à qualidade. A professora Regina, a professora Aline sabe disso. E aí, o que acontece? A gente fala em sala de aula, essa pessoa vai para dentro da empresa e ela começa a disseminar essa nossa teoria, prática, essas nossas defesas. E o que acontece? Eu começo a ter times de base que jogam no meu time. Então, eles começam, eu estou com um monte de problema aqui na empresa, prof, se fizer isso, melhora? Melhora. Então, eu compartilho muito material e tal, mas o sonho deles, às vezes, é levar a metodologia do meu trabalho lá para dentro. Porém, eu tenho uma diretoria que não se compromete. Então, aí é o primeiro desafio do implantador, entender da onde vem esse comprometimento e esse interesse. Porque o que acontece? Às vezes eu tenho um setor, principalmente as empresas hierarquizadas, eu tenho um setor comprometido com qualidade e eu tenho 20 setores que não estão nem aí, não têm interesse. O trabalho vai ser muito difícil e talvez impossível eu transformar essa empresa.
E eu sempre trago essa realidade para eles entenderem. Então, uma das primeiras ações é como eu vou comprometer o máximo de pessoas. E aí, gente, às vezes eu viro uma implementadora show, que é aquela que gera uma logo de programa de qualidade, que faz um pitch, assim, comunitário, grava vídeo, faz festa da empresa falando sobre o programa de qualidade, lança nas mídias sociais. Então, eu tento fazer um processo de disseminação, porque não adianta um setor ou só a base, só o suporte técnico tem consciência de qualidade, eles foram num evento lá e eles querem me levar lá dentro da empresa. Então, eu preciso trabalhar nessa disseminação, que é o primeiro passo. Outro ponto, que também parece legal, mas também é desafiador, é só a diretoria, né? A diretoria quer certificar porque ela conversou num congresso com alguém que certificou e não foi difícil, e a gente quer. E ela nem entende do contexto, do modelo, das dificuldades, e aí eu só tenho a diretoria trabalhando comigo e eu tenho, sei lá, 500 pessoas na empresa, 100 pessoas na empresa que não jogam no meu time e não querem trabalhar qualidade. Então, esse também é um dos desafios e eu preciso convencer todo o time e entra a mesma estratégia quase. Outro ponto é a falta de conscientização. Então, às vezes é moda, né? Vamos falar aí do SG, do LGPD, que agora está sendo falado bastante. Do próprio MPS, ali em 2011, 2012, também era muita moda. CMMI, para as empresas que viajam e acabam trabalhando internacionalmente, elas começam a ouvir falar do modelo, mas elas não têm consciência do impacto disso dentro da empresa. Então, é importante construir conhecimento sempre. Esse é o primeiro passo. Eu estou com um cliente agora que a gente está se namorando, ele é de São Paulo, eu falo que a gente está se namorando porque eu estou num processo de construção de conhecimento. Ele quer o ISO 9001 e ele está com uma implementação dentro há 1 ano e meio. Ele tem uma empresa de base tecnológica. Na minha opinião, não faz sentido ele investir numa certificação ISO 9001. Por quê? Porque não é especialista. Não que o modelo seja ruim, mas é um modelo generalista. E eles são de base tecnológica, eles querem expandir e exportar. Os serviços já atuam em outros países. Então, para mim, não faz sentido eles trabalharem ISO 9001, o esforço que eles estão tendo, essa dificuldade de cultura. Então, na minha opinião, eles já deveriam construir e conhecer outros modelos, mesmo que eles certificassem hoje ISO 9001, já caminhar para outros modelos. Então, esse processo de conscientização e construir conhecimento sobre os modelos que fazem sentido para esse negócio é muito importante, porque a falta de conscientização e a falta de direção da empresa faz com que o trabalho de melhoria de qualidade do processo não faça sentido e a gente se perca no meio do caminho, tá? Direcionamento, por exemplo, é muito importante. A empresa, eu vou trabalhar excelência em serviço, né? SLA, a professora Regina acho que passou para vocês os modelos, SLA, gestão de ativos, etc. Vou trabalhar só a equipe de suporte, eu escuto muito isso, a gente quer trabalhar só a equipe de suporte e melhorar lá o processo. E a gente quer certificar. Primeira regra, eu preciso saber o que vai ter no teu catálogo de serviço. Qual que é o teu catálogo de serviço? Isso não é definido pela equipe, é definido pela diretoria, é definido pela estratégia. Então, eu tenho que ter definido os objetivos estratégicos da empresa, quais são os serviços dela, toda essa visão que é muito estratégica, que a equipe de serviço, por exemplo, ela só executa, ela não define, eu preciso ter pronto. Então, às vezes, eu dou 10 passos para trás para dar um para frente em relação a uma certificação. Para trás, no sentido de que a empresa achava que estava pronto isso, né? Então, isso também é um desafio que a gente tem, que é essa falta de direção. Vou usar o exemplo, a professora deve ter falado para vocês sobre a engenharia de requisitos, né? Que é essa parte do MPS, do CMMI. Na engenharia de requisitos tem um critério muito comum, que é os critérios de aceito. Obrigatoriamente você tem que aceitar ou não uma demanda, né, Prof. Regina? Acho que esse é uma diretriz de qualidade internacional, nacional. Qual que é a dúvida que sempre surge? Quais são os critérios de aceite, né? Isso não, o analista não define, gente. Isso é diretoria, isso é estratégia. A gente só quer evoluir o produto para exportar e a gente quer traduzir ele. Então, o resto a gente vai deixar para o outro ano, né? As melhorias para outra rotina, isso é estratégia, não é análise de requisito. A análise de requisito só aplica a parte de aceite ou não dessa demanda baseado na estratégia. Então, a falta de direção acaba impactando na qualidade. E isso também é um dos desafios que eu sempre tenho. Outro ponto comum, todo mundo que já trabalha com implementação sente, eu quero certificar. Por quê? Não, eu só quero certificar.
Eu não tenho, eu nem sei para que é esse modelo, eu quero certificar. Já ouvi assim, o 12.000 é melhor que 9.000 porque o número é maior. Já ouvi muitos absurdos aí. Por que você quer essa certificação? Porque esse cliente que eu falei para vocês, ele foi um dos diretores viajou e falou com alguém que certificou 9.001 e ele quer 9.001. Tipo, conversa de bar, né? Eu quero chegar lá no bar e dizer, eu também certifiquei 9.001. Faz sentido na minha empresa? Talvez ele conversou com alguém, sei lá, do varejo, do agro, a gente nem sabe. Então, é muito importante esse senso de direção. Provavelmente o problema deles não é processo no primeiro momento, é estratégia. Porque se ele foi numa conversa do bar decidir a direção de uma empresa que tem 500 funcionários, né? Então, é uma falta de uma estrutura estratégica também na empresa. Então, essa busca de certificação sem ter o motivo é um dos problemas. A escolha do modelo por influência ou necessidade, e não necessidade, né? Outro ponto que eu acho que é um dos dos pepinos que eu tenho, né, umas pedras no meu caminho, é o implementador inexperiente. O que acontece? Eu sou um implementador do ISO 27000, ponto. Aí eu chego dentro da empresa, a empresa tem um problema de service, ela tem uma baixa qualidade no processo de serviço. E lá nesse processo de serviço, eu tenho acesso a dados que aí influenciam o 27.000. Mas eu não tenho conhecimento e eu quero implementar, eu sou do 27.000, eu não implemento o da família do 12.000, eu não implemento nada de serviço, então eu nem vou olhar o serviço. É impossível, gente, porque a experiência do implementador, você tem que trabalhar outros modelos, então o foco em qualidade tem que ser maior do que os modelos, porque quem implanta um modelo acaba conseguindo se aprofundar mais rápido de outros modelos e adequando algumas diretrizes que influenciem no modelo do 27.000. Vou usar o exemplo do LGPD, por quê? Que é o do 27.000, né, que é alinhado à Lei Geral de Proteção de Dados, muitos jurídicos implantam, defendendo que o jurídico pode implantar o LGPD, tranquilo, mas o LGPD ele é muito focado, é muito parecido com o 27.000. E o que acontece? O jurídico, ele adequa documento. Só que eu não sei se vocês já leram a lei do LGPD, né, o ISO 27000, a gente tem 99%, eu acho, das obrigatoriedades é processo. Então, eu fico muito confortável implantando o LGPD, por quê? Porque é processo. Aí, os ativos, que são atualizações de contratos e tal, eu valido com o jurídico. E essa que é a diferença. Quando você trabalha a diretriz e processo, você consegue caminhar em vários mundos, porque quando você vem lá num processo de adequação da equipe de suporte para que ela acesse um banco e tenha autorização para acessar esse banco, é um processo de atendimento. E aí você vai nivelar, eu não quero que um prontuário eletrônico seja acessado por estagiários de 16 anos, né? Porque o risco aumenta em relação a vazamento de dados. Então, o que eu faço? Nivelamento de serviço. O que é? Crio a NOS, crio a ANS, crio SLA, crio autenticação, crio um monte de coisa, mas com o olho na qualidade também. Então, para mim, é muito confortável implantar numa empresa de base tecnológica. Então, essa experiência também, esse jogo de cintura é muito importante, que a gente vai falar hoje. Falta de conhecimento em gestão de projetos, então é muito comum a gente não ter fim nos projetos de implantação por serem muito grandes, e aí eu preciso ter um escopo bem definido, e às vezes o gerente de qualidade ou o próprio implantador, ele está com um processo gigante e o dono da empresa acha que você não está fazendo nada, né? Então a gente faz sempre aquele processo de, olha, tem coisas que você vai fazer em retaguarda, mas igual o backlog, né, que a gente fala, tem coisas que você tem que fazer aparecer, né? Você tem que dar, em vez de eu ir lá e fazer uma reunião para falar sobre diretrizes de gestão de projetos, faz um workshop, faz um postzinho interno na empresa, roda um workshop com 30 pessoas, essas pessoas serão os gerentes de projeto e depois você monitora a aplicação de tudo que você trabalhou nesse workshop. Então, você mostrou, você trabalhou o teu marketing também em gestão de qualidade interna, porque isso faz com que mostre os checkpoints aí do teu processo de implantação, que isso é bem importante, porque senão parece que você não está fazendo nada, né? A gestão de qualidade de processo, ela sempre trabalha muito em off. E outro ponto é o implementador apaixonado pelo modelo que ele aplica, né? Eu tenho um pezinho no MPS, mas isso é uma coisa que eu cuido muito. Por quê? Porque se eu for apaixonado só pelo MPS, eu acabo esquecendo da qualidade da empresa, tá? E às vezes não, sempre, eu trabalho uma salada de modelos. Aí, claro, se ele quiser certificar, eu olho as diretrizes ali
para uma auditoria que eu já vou simulando, e essas são minha prioridade. Mas eu sempre trabalho adequações focando na melhoria dele. Tanto que processo de aquisição quase sempre eu implanto, e no nível G, né, a gente não utiliza, raramente utiliza, a gente adapta ali para a gente ter um processo não caótico em fornecedor, prestador de serviço, principalmente em LGPD, por exemplo, eu estou trabalhando muito processo de aquisição do MPS. Né? Uso muito o processo de aquisição do MPS para trabalhar LGPD e o processo de operadores ali de dados. É uma salada que eu fiz e funciona, meu cliente entende, ele nem sabe de onde que veio aquele processo, porque a intenção dele não é MPS. É claro que quando eu posso, eu construo conhecimento em relação a isso, mas isso é uma coisa que eu sempre trabalho. Eu sou a especialista em qualidade e processo, não eles. Eles não precisam saber. Tem muito implementador que pega a lista a estrutura, né, do modelo e diz, ó, vai lendo e entende aí. Não, eu que traduzo, e eu não gosto que meus clientes eles tenham muito acesso à metodologia, porque isso assusta, e eles começam a ter uma expertise que mais atrasa a vida deles, e eu não quero levar um problema, eu sempre busco levar uma solução, então eu faço esse meio de campo aí com o implementador oficial, com o certificador. É muito importante destacar que eu optei por não ser implementador oficial para conseguir representar os meus clientes no momento da certificação, tá? Esse é um diferencial também, porque o implementador oficial ele não pode intervir no momento de certificação. E eu, embora eu tenha todas as capacitações, as expertises, a galera que vem implementar, estudou comigo, eu sempre opto por não ser uma implementadora oficial para conseguir representar meu cliente na hora como gerente de qualidade da empresa dele. Então, eu discuto, eu treino de novo, né? Claro que tem algumas regras que a gente não pode fazer no momento de uma certificação, né? Não pode dar piscadinha, fazer cara feia, é proibido, mas a gente faz um trabalho todo de segurança. Ó, eu vou falar com você, vou estar do teu lado, vai dar tudo certo. Porque eu já tive empresas que eu cheguei a implementar, onde eles falaram, Ivânia, eu desmaiei no banheiro no dia de um gap oficial que a gente fez aqui, um simulado que a gente fez aqui. Então, eu já cheguei em empresas, assim, do caos. Então, eu chego muito com essa visão humanizada quando falo em certificação, e a galera gosta bastante, sabe? Então, o primeiro ponto eu acho que a gente precisa entender é os diferentes perfis do cliente, né? Então, eu tenho o cliente carrasco mesmo, que trabalha, assim, hierárquico, sabe? Aquela visão mesmo de base, quase de chicotinho. E aí alguém falou para ele que a certificação é bom. Eu uso essa intenção dele para transformar o momento operacional, a equipe operacional dele. Porque quando você trabalha em processo, pessoal, o que é bom aparece e o que é ruim também. Isso é uma frase que eu sempre falo. Isso quer dizer o quê? Então, se eu tiver uma empresa hierárquica ou uma empresa familiar, a casa vai cair, tá? E às vezes morre eu e não morre a estrutura da empresa. Então, eu já chego ciente. Então, antes de começar um processo de implementação, eu chamo quem gostaria e eu falo claramente sobre isso. Eu não digo que a empresa dele é hierárquica ou não, né? Porque ele tenha a visão dele, mas se for, eu sempre falo, o cara pode estar 20 anos lá, se ele não faz nada, vai aparecer. E um menino, assim, super jovem, desconhecido, escondidinho, também vai aparecer as capacitações dele. Então, é um despertar de carreiras muito legal. E eu fiz muitas capacitações coach, por quê? Para me ajudar nesse processo, porque às vezes eu acho muita pessoa infeliz lá dentro que quer sair e não consegue porque o processo não permite que ele saia, não permite que ele tire férias, não permite que esse dono tire férias. As pessoas que trabalham, precisam de oportunidades em outra empresa, então querem sair. Então a gente vem em um ambiente caótico, sempre tem desmotivação. Então eu fiz muitas capacitações mais humanas para mim conseguir perceber isso antes e trabalhar também as pessoas e engajar. Porque eu venho de uma fase, de uma era onde o gestor de qualidade, né, o responsável por implementação de qualidade, era o cara ruim, né, ele chegava com um problema. Então, hoje, eu já consigo ser vista como uma solução na empresa, principalmente pelos colaboradores. Tá? Então, é importante identificar o perfil desse cliente, né? Se ele quer só uma certificação, se ele quer uma adequação legal, né? Você já chega, usar o exemplo do 27.000, do LGPD, o cara já chega e já diz assim, eu odeio, a gente tem que se adequar, olha o gasto e tal, ele nem pensa da importância. Você tem que tentar construir conhecimento, porque para ele você é um problema, obrigatoriamente você está chegando com mais um problema para ele. E a gente tem que quebrar um pouco esse gelo. Outro ponto é clientes que só querem copiar. Eu certifiquei a primeira telecom aqui na nossa região, a primeira telecom MPS,
Service, primeira telecom no Mercosul, nunca tinha sido. Então, eu tive o desafio de chegar a certificadores que não entendiam nada de telecom, só tinham certificado em empresas de software, e o desafio de eu também criar os processos do zero, né? Porque tem áreas de negócio, eu já implementei até em restaurantes, o MPS Service, embora a gente não tenha certificado. Então, é bem desafiador, mas é muito criativo também esse processo. E aí, eu implantei, depois de eu certificar essa empresa, eu certifiquei mais 9 empresas em 2 anos com esse mesmo modelo. Eles nem sabiam o que era o MPS na época, mas eles queriam porque a empresa X certificou. Então, é muito comum também a intenção vir só por cópia, né? Não tenho interesse, nem sei o que é, mas eu vi que estão certificando. E também pelo caos. Então, o cliente que eu brinco que eu mais gosto é aquele que diz, eu já tentei de tudo, tá um inferno aqui, eu já preciso de ajuda. Então, ele já está num processo de tentar de qualquer coisa. E aí, esse também é um cliente que eu gosto bastante. E existem diferentes tipos de modelo. Então, quanto mais você conhecer os modelos, eu sei que vai ter os preferidos, né? Que você faz parte do grupo de estudo. Então, o MPS é um dos meus preferidos, o CMMI é um dos meus preferidos, mas tem vários modelos e diretrizes que vocês podem investigar e vocês estudarem e focarem nele em algum momento. É bom vocês saberem, mesmo que superficial, o máximo de modelos para que vocês foquem em alguma área com o passar da carreira de vocês e vão... tem aquela da área X lá, vamos usar o exemplo do LGPD. Vai chegar um momento que você tem que saber mais ou menos o que é, para que serve, e depois você vai fazer um curso de aprofundamento, depois que você vê que o mercado está caminhando para esse modelo, né? Mas eu brinco que quando você trabalha com CMMI, com MPS ou com algum ISO, o que muda é as diretrizes mesmo de qualidade, né? E aí existem diferentes tipos de negócio. Isso é bem importante destacar. Então, os modelos, por exemplo, MPS, CMMI Service, né? Os ISOs para serviço, são para serviço. Ponto. Né? Mas o como você vai implementar, isso vai depender da área de negócio. É muito diferente você implantar um modelo de service para uma empresa de software e para um restaurante, né? Uma empresa de telecom e para um varejo. Mas você pode implementar? Você pode, é serviço. Porém, o como você vai implementar, às vezes é um desafio, porque você não vai ter case de histórico. Né? Eu brinco que esse é um dos maiores desafios do implementador, porque ele vai ter que inventar muitas coisas, né? Criar, ser criativo, estudar, buscar informações. Eu venho de base de TI, né? O TI, a gente tem essa vantagem que a gente já trabalha lógica e processo, então o processo é uma diretriz comum, porém, para mim é desafiador quando eu fui trabalhar service em restaurante. E às vezes eu não tenho automação para isso, eu vou ter que trabalhar no papel, na OS, né? Em telecom é a mesma coisa. Até você convencer o teu cliente a comprar uma ferramenta para automatizar aquilo, gente, você vai ter que trabalhar na OS, né? Eu tenho vários treinamentos do LGPD e do 27000 para diferentes áreas de negócio. Então, eu estou implementando há um ano e pouco em hospital. Então, eu tenho adequação da LGPD para prontuário eletrônico, adequação da LGPD em ambiente médico hospitalar, adequação da LGPD para prestadores de serviço em ambiente hospitalar. Então, tem várias coisas que a gente faz customizado que não tinha case. Não tem exemplo. E aí você tem que explorar, ser criativo. Então, eu acho que esse é um dos diferenciais, e eu sou famosa aí em Curitiba, porque os certificadores que vêm daí, eles chegam aqui sempre, levam novidades, porque eu luto, gente, porque tem equipe aqui que não quer investir em ferramenta. Então, eu fiz na minha dissertação de mestrado, eu fiz um framework com o Redmine, para implementar, que é uma cópia do Gira, mas é totalmente open source. Por quê? Eles não tinham dinheiro? Não, eles tinham, mas não eram conscientes de qualidade. Aí eu fiz, eu dava a ferramenta com o Sebrae, aí eu implantava com o Sebrae. A gente foi um dos maiores, numa época ali, os maiores implementadores e certificadores do Paraná, né? Acho que a gente perdeu para Curitiba, não lembro se a gente ganhou ou perdeu para Curitiba ali, mas ficou só a nossa micro-região e Curitiba, assim, nas certificações na época, por causa do subsídio do Sebrae também, e o Sebrae Paraná, ele investiu muito em qualidade. Mas, às vezes, a gente não tem armas suficientes para ir para a luta, você tem que criar, você tem que inovar, né? Você tem que mudar aquilo até chegar num nível onde o teu cliente entenda que a qualidade é boa, ele vai investir. Então, hoje, se você chegar na minha região, falar de Redmine, ninguém mais usa.
né? Eu certifiquei 11 empresas com Redmine. Hoje eles usam Gira em dólares, que eles não pagavam nem em uma taxa. Por quê? Porque a gente implantou qualidade. Eles nunca vão associar eu a isso, né? Eu fiquei em off, mas é um processo formiguinha que a gente sabe que foi uma evolução, porque, opa, funcionou. Olhei o indicador, reduzi custo, funciona. Eu brinco que eu coloco sementes, né? A qualidade, o implantador de qualidade, ele nunca vai levar vantagem de marketing. Eu brinco que a gente implanta e daqui 1 ano, 2, o cara vai estar lá na Índia viajando, porque ele não podia sair da empresa nunca, né? E ele nunca vai associar você a isso, mas na verdade é uma melhoria do processo, sim, é excelência em processo. Quem quiser me interromper, gente, pode. Alguma dúvida, alguma curiosidade que vocês queiram perguntar agora? Ainda não? Ok. E existem os diferentes tipos de implementadores. E é muito importante que vocês tenham a identidade de vocês, tá, gente? As metodologias de trabalho de vocês. E eu cheguei com uma visão um pouco diferente. Eu venho de uma fase que implementadores eram consultivos, era aquele cara que visitava a empresa uma vez por mês e só jogava a bomba e a equipe tinha que se virar ali de como fazer, né? Aí eu cheguei numa fase onde eu tinha o certificador também ranzinza, que dava pânico, acho que a Regina sabe disso, né? Aquele certificador que as equipes tremiam, e eu cheguei com uma pegada muito humanizada. Então isso assustou, porque parece que eu sou queridinha, né? Então às vezes a empresa quer um homem lá, que é um cara depois mais de 40, 45 anos, eu brinco que é o meu pior concorrente, porque a gente acaba, aqui na nossa região é bem difícil, e o senhorzinho ali, né, ele ganha sempre as demandas nas regiões menores, porque é um cara mais drástico, não é humanizado a implantação, dá medo, dá soco na mesa, aquele negócio, né, de diretoria, e às vezes os diretores preferem, e tá tudo bem, são perfis diferentes de implementação. Eu gosto muito de valorizar o humano, mas todas as minhas implementações, eu brinco que eu posso voltar 2, 3 anos depois, a maioria é automatizada, e a maioria da equipe, ela continua lembrando disso e levando isso para outras empresas quando ela sai. Então, o teu perfil de implantação é muito importante, né? Até eu coloquei alguns exemplos, né? Mais acolhedor, o apoiador. Os meus clientes que certificaram confiavam cegamente, assim, sabe? De ligar à noite, de mandar o WhatsApp, os próprios colaboradores. Eu não sei se vocês conhecem empresas de telecom, mas a maioria é chão de fábrica. Então, você tem uma galera, assim, que tem pouco vocabulário e tal. A primeira simulação que a gente fez, a gente reprovou. E era para a gente tirar 100, né? E a gente acabou reprovando porque os implementadores, os certificadores, né, que a gente simulou, eles não conheciam, os meus clientes, né, os colaboradores não conheciam o vocabulário do certificador, quem estava certificando, né, o auditor. E aí era muito engraçado que os meninos me chamavam no intervalo e falavam, eu não estou entendendo nada que eles estão falando. Diretriz, o que é diretriz? Eles não tinham vocabulário. E uma das regras de uma auditoria, pessoal, é não induzir a pessoa à resposta. Então, eu não posso pedir, você tem uma política de segurança de informação? Você tem que pedir coisas que não direcionem para o nome oficial do documento. Então, eles usavam alguns termos. Existem diretrizes que te incentivem a realizar. Então, eles deixavam mais ainda. E a galera de chão de fábrica não entendia nada. Então, a gente criou um treinamento de vocabulários, possíveis vocabulários e macetes. Então, a equipe falava assim, você está falando da política? Então, eles induziam o auditor a entender, e na verdade eles não tinham entendido nada, só que a gente sabia o que tinha no nosso escopo de checklist, e a gente falava, ó, você fala assim, ó, você está falando da política, você está falando do guia de processos, você está falando... E aí o nosso colaborador induzia o auditor a fazer a pergunta que eles queriam que o auditor fizesse. Então, são alguns macetes que a gente dá para que a gente consiga certificar. A gente tirou 100 na época, e eu brinco com nossos... Eles estavam extremamente preparados, mas a gente tinha um problema que era vocabulário. Então, isso era um problema que nunca tinha acontecido comigo e nunca tinha acontecido nem com o auditor. Porque daí o auditor não sabia nem o que falar, porque ele auditou várias empresas, a maioria de software, né? Onde tem um nível de vocabulário melhor e tal. E aí foi um desafio muito grande.
Então, esse processo de você ser um implementador que passa a tua identidade é muito importante. Isso marca, assim, as equipes, marca as empresas, e passar segurança é sempre uma boa pedida. Então, é fundamental você alinhar entendendo sempre o cliente. Então, cada cliente vai ter uma expectativa diferente e você vai ter que sanar ela. Ah, mas ele só quer certificação, Ivânia, eu sou contra isso. Cara, ele quer, esse é o foco dele, né? Como que você vai conseguir o que ele quer e melhorar o processo? Você pode recusar essa demanda? Pode. Eu nunca posso, né? Raramente posso recusar uma demanda. Mas você pode discutir com ele e tentar construir conhecimento da importância do processo. Já cheguei em muitas empresas que só queriam certificação, né? Às vezes a gente vai sair e entrei em empresas que era o caos e o cara queria certificação nível E do MPS. E você ri, porque não faz sentido nenhum, que ele não anota nem, sei lá, nem a demanda que entra e sai da empresa, nem entrada e saída do caixa. Então ele vai adotar atendimento? Não, nível E, é impossível. Então são coisas que às vezes você recusa a demanda, mas eu não brinco que não recuso demanda, mas ele recusa, né? Que você fala, ó, o preço é você pagar isso, você não está preparado para o nível, eu vou levar 3 anos e olha lá, né? Você tem 2 pessoas dentro da tua equipe, impossível. Então esse romantizar a implementação é bem complicado. Então o alinhamento tem que ser, primeiro, você tem que entender o histórico do cliente, isso é bem importante, tá? Esse cliente, ele vem de traumas de outras certificações. Esse cliente, o que ele escuta, né? Ah, isso é desperdício de dinheiro, isso eu nunca vou conseguir certificar, ou é fácil certificar. Esse histórico é muito importante você entender. Da onde veio essa pessoa, esse ser humano? Porque às vezes eu tenho muito fã, assim, que chega como gerente da empresa, fã de qualidade, sabe? Ah, Ivana, eu vim de uma empresa internacional, vim de uma empresa, e ela trabalhava qualidade já, e eu quero trazer isso para a empresa. Então, esse histórico é de uma pessoa que está tomando a decisão. Então, entenda essa pessoa, tenta entrar no coração dela, assim, e fazer disseminar. Porque o que acontece? Essa pessoa ela pode até gostar, né, da qualidade, mas é só ela. Então, como que você vai jogar no time dela e fazer com que essa consciência dela dissemine em toda a empresa, que ela chegou uma semana lá e está tentando fazer um movimento de qualidade? Então, entenda o histórico, gaste tempo ouvindo, né? Outro ponto importante são as características, né? Qual que é o tamanho da empresa, as áreas de negócio da empresa também, isso é bem importante entender. A estrutura organizacional, então se a empresa é estruturada, uma gestão familiar, né? Então tente investigar isso é bem importante, né? As áreas e processos de valor, então esse é o primeiro passo que eu faço, tá? Entender os processos de valor. O que é um processo de valor? É o processo que faz a empresa ganhar dinheiro, né? Então, o cliente entra e o cliente sai, é um processo de valor. Então, o que você entrega? Então, se a empresa entrega serviço, esse é o processo de valor dela. No momento que eu conquisto esse cliente, ele tem experiência, e no momento que eu desligo esse cliente. Aí eu tenho financeiro, aí eu tenho RH, são processos de apoio. Você precisa entender muito bem do processo de valor, que é o que vai ter mais impacto no teu trabalho. É lindo o RH te chamar para você implementar diretrizes de algum modelo. Mas se a empresa não oferece RH, o impacto de você fazer, que você vai dar nessa empresa é muito menor do que você trabalhar o processo de valor dela, tá? Então sempre tenta entrar no processo de valor da empresa, isso é muito importante. O que mais incomoda essa empresa? Ah, Ivana, a gente tem uma dificuldade muito grande no controle de estoque. Sempre começa por o que mais incomoda, né? O que mais atrapalha a excelência e os resultados. Sempre começa e foca em dar o impacto que eles querem, porque é onde eles estão olhando mais. E isso vai sempre causar um status maior para o teu trabalho e uma consciência, uma mudança de cultura muito mais rápida em relação à qualidade. Qual que são os objetivos que a empresa busca e por quê, né? Por que ela quer certificar? Porque ela quer internacionalizar. Opa, legal. Então eu posso gourmetizar isso, colocar algumas diretrizes relacionadas à exportação, entender mais do produto e serviço, entender de oportunidades, melhorar meu discurso também na hora de falar sobre excelência em qualidade. Se essa empresa busca uma adequação legal, se essa empresa busca apoio na tomada de decisão e segurança, se essa empresa, eu já preparei uma empresa, a última empresa que eu preparei 360 foi para vender, então ela vendeu para uma multinacional. Então, é uma intenção, é um objetivo da empresa. E quais são os perfis que estão envolvidos? O que quem paga quer? Você vai ter que aparecer para esse cara, o que ele quer? Ah, ele quer exportar.
Então, eu vou ter que acelerar esse processo. Quem participa quer o quê? Quer a expansão de carreira, quer assumir novos desafios. Quem que influencia dentro dessa empresa? Esse cara tem que conhecer qualidade e tem que gostar dela. Você tem que convencer ele. E quem apoia? Quem te apoia? Né? Qual que são teus discípulos lá dentro da empresa? Às vezes você tem que ter um em cada setor, você vai ter que trabalhar esse processo de disseminação da qualidade. Coletar o máximo de informações e apresentar um diagnóstico claro. Então, no primeiro trabalho que eu faço dentro da empresa, eu sempre tento trabalhar um diagnóstico. Por quê? Porque eu preciso mostrar para ele que é importante a qualidade. Então, não tem como eu chegar e implantar se eu não sei o tamanho do buraco, eu não sei o tamanho do problema. Isso é muito difícil, então é importante que ele entenda, e às vezes vai dar de graça esse diagnóstico, tá, gente? Olha, eu vou entrevistar a tua equipe e eu vou passar para você. É muito um trabalho que eu faço, que eles me procuram, é o diagnóstico e o mapeamento do processo. E aí eu cobro, eu consigo cobrar, né? Porque o diagnóstico em si, se ele não tiver interesse, não, tá, eu sei que tem problema, né? Essa que é a pergunta. Então eu já dou todos os processos mapeados para ele conseguir trabalhar no segundo momento em um diagnóstico, porque ele vê muito setor. E isso é uma coisa que eu defendo, a empresa que trabalha gestão baseada em setor, não trabalha gestão baseada em processo, tá? Esse é um dos problemas. E aí eu já trago essa transversalidade do processo, né? Mostrando a proposta de valor e mostrando as melhorias que ele pode fazer. E eu já trago um mapa de ação, né? Então você poderia trabalhar isso, isso, isso e isso, em um ano eu consigo executar isso. Então são as diretrizes fundamentais. É importante você trabalhar um modelo de qualidade nessa área, um ISO aqui nessa área, aqui você não está direcionado à qualidade. Vamos falar de um modelo de qualidade de software. Eu olho hoje o processo dele, o processo de qualidade dele, o processo alinhado à segurança de informação, os serviços de infraestrutura alinhada à tendência de mercado e segurança de informação. Eu olho a parte de segurança do produto, adequação do produto. Os analistas de requisito, eles não sabem avaliar uma demanda de requisito olhando diretrizes de LGPD, por exemplo. Eu tenho um treinamento focado nisso. Então, na verdade, toda a minha caixa de ferramenta eu abro e mostro aonde que eu poderia executar no processo dele. Então, esse é o diagnóstico e o mapeamento já desenhado. Nesse mapeamento, eu sempre levanto os pontos positivos da empresa. Isso é muito importante, gente, porque às vezes quem trabalha com qualidade só foca em dizer que está errado, né? Então, se a empresa chegou até aqui, é importante valorizar isso. E ela está num processo de facilitar a melhoria e acelerar. Essa é a nossa função. Então, sempre salientar pontos positivos e não pontos ruins, pontos errados, né? Chame pontos de melhorias, oportunidades de melhoria. O processo de valor da empresa, então, sempre foca em desenhar o processo de valor, primeira experiência do cliente, até desligar ele, né, até se despedir dele, e os modelos que podem apoiar ele, as diretrizes, né, não precisa colocar 100%, mas às vezes é um processo desse modelo faz sentido nessa fase. E aí ele começa a entender também dos modelos de qualidade e entender o quão é importante, tá? Uma frase que eu sempre falo, quando eles chegam falar comigo, a pergunta que fazem é, eu quero melhorar. Mas qual que é o horizonte? O que é melhor para você? Às vezes eles não sabem. Então a gente olha para o horizonte internacional. Então eu vou trazer para vocês as diretrizes de qualidade em relação ao mercado internacional, que são os modelos de qualidade. Aí eles convencem, nossa, eu quero ser o melhor internacionalmente. E aí você começa a fazer todo um processo de convencimento, porque o modelo que você olhou, esse retalho, às vezes, do modelo, é um modelo internacional de qualidade. Tá? Então, resultados mais que certificações, né? Então, esse é o foco que a gente sempre traz. E aí entra o que eu falei para vocês, a autenticidade. Dentro de tudo isso que eu falei para vocês, é importante você colocar o teu jeito de fazer, né? Um plano de ação claro, as suas ações, o que você oferece, as tuas expertises. E aqui nasce também muita oportunidade de parceria, tá? Então, como eu trabalho, eu brinco que eu trabalho a vértebra, né? A coluna vertebral da empresa, que é os processos, eu identifico problemas no comercial, que não é minha expertise. Mas eu indico pessoas para trabalhar, né? Eu trabalho a parte da LGPD, mas eu não sou advogada. Então, a parte de adequação de documento, eu indico advogados que eu tenho mais facilidade de trabalhar, que eu confio. Então, todo esse processo gera segurança, gera confiança e reduz muito o risco também. É importante entender isso. Então, mapeie os processos,
trabalhar nessa coluna vertebral é sempre o primeiro passo, tá? Como eu falei, e melhora muito a comunicação, a empresa já começa a ver melhorias, tá? E transparência. É muito comum a gente vender, muito comum alguns implementadores vender a fórmula mágica, tá? Eu já sou um pouco radical, eu sou muito clara e eu falo do impacto que vai ter uma transformação de processo, porque ela mexe no coração, às vezes, da empresa. Onde você começa a questionar, tá, mas para onde vocês estão indo? Vocês querem vender a empresa? Vocês querem expandir a empresa? E isso não estava claro. Ivone, eu só queria arrumar processo. Tá, mas eu não sei para que direção que eu estou indo com o meu processo. E aí esses questionamentos começam a machucar. Tá? Eu tive uma empresa que eu mostrei um diagnóstico e até agora eles estão tentando se recuperar lá, porque teve esses questionamentos, tá, gente? Ninguém sabe para onde vocês estão indo. Então é difícil engajar numa melhoria do processo quando a equipe está desmotivada porque não tem direção. E aí eu questionei para onde vocês estão indo, né? O que vocês querem? Por que vocês vão investir em processo? Melhorar para quê? E aí eles estão ainda nesse loop infinito, porque a dúvida, né? É uma empresa familiar, a gente não sabe se quer expandir, será que eu quero, né? Será que eu quero vender a empresa? Então isso tudo acaba impactando na melhoria. Então, e ser muito realista com as ações. Esse plano de ação tem que ser 360 graus, não pode ser em pedaços. O que acontecia muito, que as empresas, elas particionavam, as empresas implementadoras, os modelos em pedaços. Aí era toda uma interação era uma surpresa, o que a gente ia fazer. Eu já não trabalho assim, eu trabalho a visão geral e eu trabalho profundidade. Então, a gente vai trabalhar a melhoria de requisitos, depois projetos, ok? Ok. Aí eu trabalho profundidade nas interações, tá? A cultura de indicadores também ajuda muito a melhoria do processo. Eu não consigo medir o que eu não consigo ver. Então, sempre processos vêm antes de indicadores, tá, pessoal? Por que eu não consigo monitorar? Porque eu não tenho processo, gente. Depois que eu tenho processo, é muito mais fácil se implementar indicadores. Então, quando você chega e melhora um processo, já deixa algum indicador ali para mostrar que foi trabalhado isso, né? E tem inteligência emocional. Por quê? Porque o implementador, ele está sempre sendo chamado no momento de caos, né? Sempre no momento de caos, no momento de conflito. E aí, muitas vezes, você vai ter que se despedir da empresa sem realizar o que você gostaria. Porque a empresa não pagou o preço, tá? Quando eu falo não pagou o preço, é uma empresa familiar e você esfregou na cara lá que tem 3 componentes da equipe que não estão trabalhando, que não fazem o plano de projeto, que não registram o tempo, mas são irmãos da pessoa. E aí? Essa é a pergunta. Então tem que estar muito engajado, porque a melhoria do processo é anticorrupção. E vocês sabem aí dos nossos históricos, né, culturais. Processo é anticorrupção. E aí você vai trabalhar, às vezes, com problemas particulares, e você vai ter que ter uma inteligência emocional muito boa para desafiar e para desistir também, que eu acho que é o maior desafio. Para mim, foi um dos maiores desafios como implementadora, é desistir de um projeto, porque eu via que não ia para frente e eu não queria consumir minha hora para nada, né? Então, é importante vocês entenderem que vai ter demissões. A gente não é do RH, a gente não demite. Mas é muito comum você trazer números e você trazer uma transparência tão grande para a empresa que alguém vai ter que ser demitido, tá? Ou a pessoa vai ver que ela não tá mais conectada com o propósito da empresa e vai se despedir dela, tá? A construção de conhecimento é sempre um ponto que a gente trabalha, explique todas as vezes, faça palestra sobre o tema, faça workshop, grave vídeo. A construção de conhecimento é muito, muito importante para o processo de melhoria e de mudança de cultura, tá? Isso é bem importante. Então, não pode ser um consultor, né? O consultivo não existe mais. Você tem que ser um cara da mão na massa mesmo, de construir conteúdo, de tirar dúvida. Então, isso é bem importante. E crie evidências, tá, gente? Então, a primeira regra de processo é: se não consigo provar, não existe, né? Se não consigo provar, não existe. Então, a gente tem que ser o primeiro a criar evidências. Todas as reuniões, ou grava, ou registra ata, registra treinamento, primeiro treinamento já emite certificado, já começa a assinatura lá, marca tempo na tarefinha. Você mesmo pode ser um discípulo ali do teu processo e isso vai começar a gerar
essa cultura de evidências, porque o que não é registrado, gente, oficialmente não existe. Então, o teu modelo vai ser jogado fora se você não colocar a cultura de registro e de evidências. Por isso que as evidências têm que ser sempre enxutas, rápidas, ágeis. Eu sempre certifiquei 100% dos modelos de qualidade que eu trabalhei com automatização de tudo. Então, todas as evidências automatizadas, eu não estou falando de escanear, estou falando de você usar tarefas de trabalho para você estruturar, registrar tempo, tudo, e isso é um dos maiores desafios. Então, quanto antes você começar, mais rápido tu vai mudando a cultura. E tenha teu banco, né? Teu banco de parceiros, de modelos, de templates, de ferramentas que agilize, fluxos de trabalho, conheça de tudo que pode melhorar o processo do ambiente que você trabalha, porque o modelo de qualidade você pode trabalhar em várias áreas. Se você quiser ser especialista da área da indústria, da área agro, né? Utilize disso e tenha teu banco de melhorias para o processo. Isso é bem importante. Isso gera muita parceria e às vezes até comissão, dependendo da tua quantidade de ambientes que você atua, você pode sugerir ganhar vouchers, ganhar teus próprios ferramentas de uso gratuito. Então, às vezes você vira um influencer aí de ferramentas. Então, num fechamento, né, que eu gostaria de deixar aqui bem claro, o implementador, embora conheça dos modelos ou sobre aplicá-los, é importante entender de pessoas, tá, gente? Porque assumir essa responsabilidade do quanto você transforma um ambiente de trabalho e o quanto você é capaz de melhorar, ou de muitas vezes, eu brinco, jogar a pessoa. Se a pessoa está com dúvida se ela tá no lugar certo e tal, você muitas vezes faz ela decidir trocar de carreira. Porque você chega com desafiando, né? E ficam, quando o ambiente do processo é bem implementado e bem alinhado, você começa a trabalhar a propósito. E aí você começa a levantar questionamentos em pessoas, assim, será que eu estou fazendo isso? Será que está certo? E eu brinco que o start para eu me desenvolver em capacitações humanas foi eu ter que certificar uma empresa que eu não consegui até hoje, né? E chegar e o meu gerente de projeto está chorando porque a esposa deixou dele, levou os filhos, deixou o filho, não lembro, e ele não fez nada que eu tinha pedido. E eu lembro que aquilo para mim foi muito chato e eu não sabia o que fazer, aquela tinha a visão do TI, né, que você corre para o banheiro e se esconde. E aí eu tive que resolver e escutar ele falar da esposa e tal. Eu fui pedir ajuda para uma profissional daí, que trabalha comigo há um tempo de desenvolvimento humano. Falei, cara, eu acho que eu preciso de ajuda, porque eu queria matar aquela pessoa e eu deveria ser mais empática, porque eu estava muito focado na área técnica e eu percebi que quanto mais eu desenvolvo as pessoas e quanto mais eu consigo apoiar as pessoas, melhor vai ser meu trabalho também na área técnica. Então, a nossa responsabilidade como implementadores de modelo de qualidade é transformar o ambiente onde essas pessoas trabalham num ambiente muito melhor. E é isso que eu falo para o meu filho todos os dias. O que a mamãe faz? A mamãe ajuda outras mamães e outros papais a terem um ambiente de trabalho muito melhor. Então, essa é a função de uma pessoa que melhora processos. Então, a gente não trabalha para modelos, a gente não é implementador de modelo, a gente é implementador de um modelo de trabalho melhor, que realmente as pessoas gostem de estar lá e vivam melhor trabalhando o dia inteiro, uma perto da outra, né? Então, é elas que darão um resultado muito melhor num processo de certificação e fecharão com chave de ouro. Eu brinco que a cereja no bolo é a certificação. Quem participou de uma certificação sabe o quão maravilhoso é. A gente chora, é vencer uma Copa do Mundo, gente. É muito maravilhoso mesmo. É palmas, é grito. A galera gosta muito de uma certificação, mas não faz sentido uma certificação que onde eu vou embora e se perde tudo, né? A gente quer que continue o ambiente com excelência, a gente quer que essa pessoa que trabalha lá mude de empresa e leve, né, o que aprendeu com a gente para lá. Então, isso é bem importante, a gente tem que criar pontes, e essa mesma pessoa que saiu dessa empresa vai nos chamar naquela outra empresa, e assim sucessivamente. E outro ponto importante, o criticar, né? Então, esse é um dos pontos que eu salientei aqui para o final, que a empresa chegou até aqui, quando ela te chama, ela quer melhorar. Então, não quer dizer que ela estava fazendo errado. Essa visão de crítica do implementador de qualidade, você está fazendo errado, isso é muito ruim. E isso também faz com que
não tenha comprometimento, e o teu cliente ele acaba tendo medo e você começa a ser o centro ali, e não pode. O centro do negócio é sempre eles sempre sabem. Eu falo que as soluções que eu trago sempre são dos próprios colaboradores que não são ouvidos. Eles já sabiam o que tinham que fazer, só que eles não tinham tempo de conversar sobre aquilo, eles não sabiam como implementar, o outro setor não ouvia, e aí só o setor deles não faz diferença. A gente faz um processo de ponte, então a nossa função é melhorar a comunicação entre todos os níveis, estratégico, tático, operacional, para que tenha um alinhamento. Então aí entra também o humano, liderança, comunicação, isso não é diretriz de qualidade de modelo, né? Então é importante destacar que você tem que desenvolver muito esse braço. E a trilha do cliente sempre tem que ser o foco, né? É o cliente que dá lucro para o teu cliente, né? E é o cliente que foca no que ele quer. Então, sempre oriente os seus processos para que o cliente do cliente veja resultado, porque ele vai sentir muito mais rápido também. E você precisa trabalhar a tua criatividade para que isso aconteça. Não vai acontecer você olhando lá o manual do modelo de qualidade, você não vai conseguir trazer esse impacto na vida das pessoas mesmo. É muito mais a tua criatividade, a tua capacidade de entender ali o que vai fazer a diferença. Isso realmente vai trazer soluções maravilhosas. E todos temos a capacidade de ser reconhecido pela qualidade. Esse é o meu slogan desde que eu abri minha empresa em 2010, quando o meu antigo chefe falou que ninguém ia pagar por qualidade, principalmente pequena e média empresa. Eu acho que, indiferente do tamanho da empresa, ela pode parar de brigar por preço e ser reconhecida pela qualidade. Então, esse é o que eu faço, e eu tento trabalhar que as empresas consigam fazer isso, porque brigar por preço é muito difícil, é muito dolorido, né? E você acaba tendo muito subemprego. Quem briga por preço sempre vai estar em subemprego, vai estar perdendo colaborador, vai estar lutando aí uma guerra que poderia ser diferente se ele fosse reconhecido pela qualidade. Então, era isso, esse resumo aí. Eu acho que eu passei um pouquinho do tempo, mas queria agradecer, espero ter ajudado vocês aí na carreira, né, e facilitado com coisas que ninguém me contou e eu tive que descobrir aí sofrendo. Não te ouço. Não consegue ouvir? Agora eu Tá, vi. melhorou? Agora Então, melhorou. eu digo, é bem legal ver, assim, o entusiasmo que você fala, né? E, assim, esses conselhos, assim, bem claros, né? E, e reais, né? E bem pé no chão. Mas, assim, antes de terminar, eu queria ver, né, com os estudantes, se eles têm alguma pergunta aí para vocês. Alguma curiosidade, pessoal, sobre implementação? Alguma dúvida vocês ficaram? Não? Então, tá. Então, obrigada, né, mais Eu uma que vez. agradeço. Certo? E a gente vai dar continuidade aqui à aula. Eu achei bem interessante esses pontos que você trouxe, né, com relação a essa coisa de estar cuidando da parte humana, né, da resistência humana. Porque quando a gente vai implementar a melhoria de processo, a gente modifica a forma das pessoas trabalharem, né? E assim, você trazer a empresa, as pessoas da empresa para o teu lado, é uma estratégia, né, em que você vai estar reduzindo essa resistência e aumentando a consciência aí, né, de que você está lá para melhorar junto com eles, né, que você não está lá para ditar regras, né, mas para melhorar aquilo que precisa, né, tá certo? E é bem Então, importante, né, Prof. Regi, lembrar que a gente precisa se desenvolver para a gente também, porque a gente está sempre num ambiente de bombardeio, a gente só chega num ambiente de caos, e isso é desgastante, assim, é muito desgastante, assim, você fazer oficinas, 3, 4, e chegar e a pessoa, eu não fiz, não tive tempo, não dá, não consigo, não dá. Então, isso é muito desgastante, às vezes você pensa em desistir, porque você chega num novelo de nós gigante, você tem que ir puxando a linha todo dia, ali cada vez que você chega na empresa, eu tenho empresas, por exemplo, que me dão um pepino gigante, eles falam, a gente só pode pagar para você 4 horas por mês aí para você vir.
E se eles não verem resultado, não vai funcionar. Então, você tem que ter toda uma estratégia para você conseguir impactar aquele negócio, porque você acaba comprando assim, eu quero, né? É uma empresa muito legal, tem muitos colaboradores que eu gosto, e eu quero poder contribuir, mas eu só posso ir 4 horas no mês, 4 horas cada 15 dias, e é isso que eles me deram para trabalhar a qualidade. E a gente vai, né? E consegue, às vezes, fazer algumas ações. Então, é bem importante, porque isso, às vezes, machuca a gente, né? Porque o cara vai chegar para você e vai dizer assim, ó, não tô vendo resultado e eu não quero mais. E, às vezes, a equipe está super empolgada, trabalhando um monte, mas o patrocinador não quer mais. E aí, você vai ter que desistir, né? Você vai ter que... Eu tive uma empresa aqui bem grande, que eu namorava ela há anos, e aí eu orientei um aluno, esse aluno levou toda a metodologia para lá e ele conseguiu trabalhar internamente, era um menor aprendiz, efetivou, criou o programa lá dentro, e eu brinco que é um filho que está lá dentro e eu fico muito feliz, mas ela nunca me contratou, por preço, por N motivos, mas é uma coisa que a longo prazo provavelmente eu vou ver, e o meu modelo está lá, né, funcionando. Então, você tem que gostar muito do que faz, e tem que trabalhar mais pelo propósito, né? Mas às vezes você tem que pagar boleta, tem que ter toda uma estratégia aí para você conseguir alinhar o teu propósito com os resultados também. Então tá bom, Evânia. A gente se vê, né, por aí. E um bom final de semana aí para Para você. vocês Tá? também, um abraço, gente. Obrigada Obrigado. pelo convite, estou à Obrigadão. disposição. Só me chamar, a professora tem meu contato, quem tiver qualquer dúvida aí, só dá um grito. Lucas, quer falar alguma coisa? Então, só agradecer aí. Obrigado aí por toda a apresentação. Obrigado. Eu que agradeço. Tchau. Tchau, tchau.